Olá, bem-vindos! Sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Exemplo de uma PA finita é aquela em que se pode contar os termos, e uma PA infinita é aquela em que é impossível contar os termos. Exemplo, vamos somar os termos da PA 7, 11, 15, 19, 23, 27, de 6 termos. Vamos pegar assim uma bem fácil. Então, os 6 termos somados será 7 mais 11 mais 15 mais 19 mais 23 mais 27, resultando no número 102. E vamos ver aqui como é que se chega à fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Suponha o seguinte, que a soma dos 6 termos é 7 mais 11 mais 15 mais 19 mais 23 mais 27. Eu também poderia escrever essa soma começando do último para o primeiro, 27 mais 23 mais 19 mais 15 mais 11 mais 7. Quando eu vou somar essas duas igualdades, uma soma de 6 mais uma soma de 6 vai resultar em duas somas dos 6 termos. E observem o que acontece aqui. 7 mais 27 dá 34, 11 mais 23 dá 34, 15 mais 19 dá 34, 19 mais 15 dá 34, ou seja, esses termos sempre vão resultar em um mesmo número. Então, nas duas vezes a soma de 6 é a mesma coisa que fazer 6 vezes 34, onde eu poderia considerar 6 vezes o primeiro termo mais o último termo. Mas eu não quero duas somas de 6, eu só quero uma soma. Então, esse 2 que está aqui multiplicando, eu desço ele aqui dividindo, de modo que a soma dos 6 termos vai ser o primeiro mais o último, vezes o número de termos, no caso 6, dividido por 2. E podem fazer as continhas que vai resultar na mesma coisa que tínhamos feito anteriormente. Sendo assim, pode-se provar que a soma dos n termos de uma progressão aritmética é o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Exemplo, calcular a soma dos 1000 primeiros números pares a partir de 2. A primeira coisa a fazer é achar o milésimo número par. Começando do 2, eu vou querer somar 2 mais 4 mais 6 mais o milésimo termo. Então, vamos achar quem é o milésimo termo utilizando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, ou seja, o milésimo termo é o primeiro mais n menos 1, 1000 menos 1 vezes 2. Que vai resultar em 2 mais 999 vezes 2. Fazendo a multiplicação primeiro e depois a soma, vai resultar que esse milésimo termo é o número 2000. Sendo assim, a soma desses primeiros números pares vai ser o primeiro, que é o 2, mais o último, que é 2000, vezes 1000 dividido por 2. Simplificando 1000 com esse 2, nós temos aqui 500, 2002 vezes 500, 1.001.000 é a soma desses 1000 primeiros números pares. Calcule a soma dos múltiplos de 7 entre 200 e 500. A primeira coisa a saber quantos múltiplos de 7 existem entre 200 e 500. Eu vou precisar desse resultado. O primeiro múltiplo de 7 depois do 200 isso é para me auxiliar na conta. Se 200 dividido por 7 dá 28 e sobra 4, como eu não quero que sobre, eu pego esse 4 e somo mais 3. Então, 203 é o primeiro número depois do 200
que dá para dividir por 7. O 500 dividido por 7 dá 71 e sobra 3. Mas eu quero o número antes de 500 que dê para dividir por 7. Então, eu pego e jogo esses 3 que sobraram fora e resulta em 497. Então, o último termo é o 497. Como são múltiplos de 7, a razão é 7. E n é justamente, eu preciso saber. Então, 497 será 203 mais n menos 1 vezes 7. Peguei esse 203 e passei para o primeiro membro. 497 menos 203 é 7n menos 7. Ou seja, 294 é 7n menos 7. Esse menos 7 passa para lá mais 7, 294 mais 7 são 7n, de modo que 301 é igual a 7n. Não quero 7n, quero 1n, por isso n é 301 dividido por 7, que vai dar 43. Então, eu já consegui o primeiro termo, o 43º termo, sendo que eu achei que n eram 43 termos. Sendo assim, a soma dos 43 termos será 203 mais 497 vezes 43 dividido por 2, resultando em 15.050 a soma desses múltiplos. Um outro exemplo, sabendo que a soma dos 9 primeiros termos de uma PA é 17.874, calcular o seu quinto termo. Dados do problema, a soma é 17.874. O primeiro termo eu não sei, o nono termo vai ser o primeiro termo mais 9 menos 1, que é o n, vezes a razão, que eu também não sei, mas sei que a soma é 17.874. Ou seja, a soma dos 9 termos vai ser o primeiro termo mais a1 mais 8r, que é o resultado desse nono termo, vezes 9, porque são 9 termos, dividido por 2. E eu vou passar esse 2 multiplicando e eu terei 35.748 igual 2a1 mais 8r, porque eu vou fazer a1 mais a1, deu 2a1, mais 8r vezes 9. E eu vou passar com esse 9 dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, 3.972 é igual a 2a1 mais 8r. Vou dividir ambos os membros aqui por 2 e vou ter 1.986 é igual a 1 mais 4r. Mas esse A1 mais 4r é justamente o meu quinto termo que estava sendo procurado, ou seja, o quinto termo é 1986. Terceiro, qual a soma dos 50 primeiros termos da progressão aritmética? Menos meio, 0, meio, 1. Observem que o primeiro termo é menos meio e a razão é meio, porque menos meio mais meio dá 0, 0 mais meio dá meio e assim por diante. Qual a soma dos 50 primeiros termos? Quer dizer que n é igual a 50. Sendo assim, o A50 vai ser menos meio mais 50 menos 1 vezes meio, de onde eu terei menos meio mais 49 sobre 2, 49 menos 1, 48, metade de 48 são 24. A soma dos 50 primeiros termos será A1 menos meio mais a n, 24, vezes n, que é 50, dividido por 2. E eu tenho que achar o MMC aqui. E eu também posso simplificar esse 50 com esse 2, dando 25 ali e 1 aqui que eu posso desconsiderar. Então,
eu vou ter, achando o MMC, menos 1 mais 48 sobre 2, vezes 25, ou seja, 47 sobre 2 vezes 25, resultando em 1175 sobre 2, a soma desses termos. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a têm de sobra. René Descartes.